os milagres do Evangelho. E eu procurei, estou de improviso aqui, procurei manter o tema dele, até porque, como a gente estuda a Bíblia também, ao longo de muitos anos, até da nossa história como católico que fomos, então a gente vai tentar suprir essa deficiência dele, também falando sobre alguns dos milagres do Evangelho. E como que a gente encara isso, Porque a doutrina espírita nos deixa bem claro que milagres não existem do ponto de vista teológico, filosófico, Porque milagres pressuporia a derrogação das leis divinas, das leis de Deus, da lei da ciência e assim sucessivamente. Então, é óbvio que nós não estamos diminuindo aqui de forma nenhuma a grandiosidade daquilo que Jesus fez na sua passagem junto de nós. Mas o que ele fez foi simplesmente cumprir essas leis, ao invés de derrogá-las, porque ele conhecia como ninguém, já que é um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele formou o planeta Terra, junto com seus engenheiros siderais, espíritos puros, elevados como ele, que receberam de Deus essa missão de pegar aquela nebulosa que gravitava no espaço e foi dando forma, condensando ela. Nós sabemos que aquele período de criação, conforme está na Bíblia, são milhões e milhões de anos para que o planeta estivesse do jeito que nós conhecemos hoje. Então, o que Jesus fez? Jesus era o conhecedor de todas as leis universais. Você é espírito puro, conhecedor da ciência, de tudo. Então, na realidade, aquilo que ele fez, aquilo que nós chamamos os milagres do Evangelho, foi utilizar essas leis da física, da química, todas as leis universais que ele conhecia com profundidade. E ele soube aplicá-lo, em função exatamente desse nível de evolução espiritual dele, para que se produzisse aqueles fatos que as pessoas naturalmente, imagina 2.000 anos atrás, ficavam espantadas com aquilo. Se hoje a gente conseguir fazer uma cura de alguém, então as pessoas já ficariam, imagina, 2.000 anos atrás, com a cultura daquela época. Então nós vamos falar alguns dos milagres do Evangelho. Qual foi o primeiro? O primeiro milagre realizado por Jesus está em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, que foi chamado os milagres das bodas de Canaã. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, as bodas de casamento, que naquela época duravam uma semana, as festas de casamento, de matrimônio. Alguns historiadores, exegetas, são aqueles que se aprofundam no estudo das Escrituras, nos dizem que provavelmente era um primo de Jesus que estava casando. A gente não tem certeza, mas alguns estudiosos dizem que é isso. Tanto é que por isso que ele estava lá com a sua mãe Maria. E num determinado momento da festa, como todos vocês sabem, acabou o vinho. Imagina uma semana servindo vinho, Todo mundo bebendo. Não deve ser fácil não. Buffet naquela época devia faturar legal, Bastante. Óbvio que não havia. Mas acontece que Maria chegou perto dele e falou assim: Jesus, acabou o vinho. E qual foi a resposta dele? A resposta dele não é intrigante, porque ele diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Acaso não sabe que não é a minha hora? Ou seja, Maria veio pedir a ele que ele fizesse uma coisa para a qual, naquele momento, segundo ele, não era o momento. Não tinha como. Mas, aí a gente sempre diz, pedido de mãe não tem como recusar, porque nem Jesus recusou. Nem Jesus recusou o pedido de Maria. E aí o que? Maria não deu muita bola para ele. Ele falou assim: mulher, não é a hora. E ela pediu aos serviçais que trouxesse 5, 6 tonéis de 40, 50 litros àquela época. Colocou perto dele. Obviamente ele fez uma oração, alguma coisa assim. Fluidificou. E a água, aí é uma curiosidade também, se tornou vinho ou teve sabor de vinho? Isso também são teorias que até hoje a gente não sabe. Mas acontece que era um vinho tão especial, que o gerente, perguntaram ao gerente da festa lá, digamos o chefe do buffet, falou: poxa, mas você então serviu o vinho ruim primeiro e deixou o melhor vinho para o final? Ora, então nós vemos a qualidade daquilo que Jesus fez com aquela água. E aí o Carlão, que é biólogo, sabe disso. A água é um composto orgânico H2O. E é uma das substâncias mais fáceis de ser impregnadas, de ser modificadas. Tanto é que qualquer pozinho que a gente coloca nela, ela adquire um outro sabor. Então é um elemento extremamente influenciável. O que Jesus fez? Usou seu poder magnético
e colocou ali algumas essências, algum sabor, que nós vemos isso inclusive nas obras de André Luiz, principalmente no livro Missionários da Luz, no Nosso Lar também, quando ele, junto com Narcisa, coloca algumas essências no vaso d'água, ao lado do Dr. Ernesto, que era o segundo esposo da mulher dele. Vocês lembram dessa história, né? Vocês viram no filme, né? Ele pede para ir visitar a família, Clarencio diz, não é a hora, calma. E ele vai, quando chega lá, encontra a esposa casada em segundas núpcias, ele fica revoltado. E aí aquele sentimento ruim, que faz com que ele saia do lar ali naquele momento, o que ele visualiza? Umbral. Então é tipo assim, esse sentimento é próprio de quem habita o umbral. Quer voltar para lá? Não disse isso no filme, mas é o que nós podemos entender. Porque há pouco tempo atrás eu estava ouvindo o Haroldo Dutra, numa dessas lives curtas dele, falar sobre isso. Sentimentos que nos habilitam a ir para o umbral. Quais são? Inveja, orgulho, vaidade, egoísmo, ciúme, uma série de coisas assim, passaporte para o umbral. Sentimentos que, se você quer ir para o nosso lar, fraternidade, paciência, compreensão, amor, perdão, passaporte para nosso lar. O Haroldo dizia, né? Nós é que escolhemos o passaporte e boa viagem. Boa viagem para onde você quiser ir, porque a escolha é nossa. Então, quando ele sente aquilo, que realmente, poxa, a esposa casou em segundas núpcias, que está no mundo espiritual, que bom que ela arrumou alguém para ajudar a cuidar dos filhos que ele deixou. Aí ele volta, pede a Narcisa, a hora, Narcisa vem, e ali, não é mesmo, na floresta da Tijuca, eles pegam essências do eucalipto, de umas árvores lá, transformam aquilo numa energia, coloca no jarro, que na realidade no livro dá um passe nele, coloca no jarro ali de água, o Dr. Ernesto toma de madrugada e acorda bem. Acorda já praticamente livre da tuberculose. Então nós vemos que é fácil fazer isso em termos. É fácil para espírito superior. Para nós, né? A gente fica rezando a água, tentando frutificar a água, às vezes não acontece muita coisa não. Então esse foi o primeiro chamado milagre que está nos evangelhos, que está narrado por João. Depois nós temos, não nessa ordem, a questão do jovem lunático que está em Mateus, capítulo 17. Quando Jesus estava no meio da multidão, veio um senhor, um jovem, seu filho, e disse: mestre, meu filho é lunático. Vez por outra ele atira-se na água, vez por outra ele atira-se no fogo. Levei a seus discípulos que não o puderam curar. E Jesus disse: trazei-me aqui esse menino. Dá uma ordem, o espírito obsessor que estava ali nele, algumas traduções bíblicas, espírito imundo. Eu sempre digo isso, eu tenho 5 versões da Bíblia em casa diferente. 2 católicas e 3 protestantes, né? A protestante mais é do Almeida, lá, uma das mais famosas, né? E às vezes eu comparo algumas passagens da Bíblia nas 5 versões da Bíblia. E às vezes não há concordância nem da Bíblia protestante, porque depende da sociedade bíblica que traduziu. Aliás, há uma frase nos italianos que diz que todo tradutor é um tradutor, todo tradutor é um traidor, porque ele procura traduzir aquilo que é do interesse dele. Mas não que as Bíblias estejam erradas, porque se nós formos analisar, e eu fiz essa análise, não se perde o contexto, mas se coloca algumas palavras lá que digamos assim, que é própria de quem está traduzindo. Uma questão que eu não guarda relação com o tema, que eu vou entrar aqui. Vocês procuram nas Bíblias protestantes a fala de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, em que ele fala da caridade. Vocês não vão encontrar a palavra caridade, vocês vão encontrar a palavra amor. Só na Bíblia católica que eu tenho em casa, que é uma Bíblia chamada, tem um carimbo imprimatur da Igreja Católica, quer dizer que é uma Bíblia que a Igreja adota, do ano de 1984, assinada à época pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que era arcebispo de São Paulo. Então nessa Bíblia tem a palavra caridade. Por que os protestantes não colocam a questão muito da caridade? Porque eu já ouvi, inclusive, de pastores amigos nossos: caridade é coisa de espírita. Se esse espírita que vem com essas ideias de caridade. Não, Paulo dizia que das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelência é a caridade. Então eles preferem não colocar, porque atribuem que é nós espírita. Que realmente, qual é a bandeira do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Até ontem eu falava lá no Grupo Viver,
Fora da caridade não há salvação. Por quê? É a bandeira do Espiritismo. Porque a caridade é um amor em movimento, oportunidades que nós temos de mostrar na prática que nós de fato amamos. A caridade se manifesta sob várias formas. Então Jesus dá uma ordem, o espírito sai daquele jovem atormentado, o pai vai para casa feliz com o seu filho curado, e depois, em particular, mais entardecer, mas no final do dia, os discípulos perguntaram a ele: mestre, por que nós outros não podemos curar esse jovem lunático? E aí Jesus responde a eles: foi por causa da vossa incredulidade. E aí Jesus dá, digamos assim, uma bronquinha nos apóstolos, né? Aqueles amigos de primeira hora. Foi por causa da vossa incredulidade. Porque se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conhecem o que é um grão de mostarda, uma coisa mínima, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali. E aí tem uma frase emblemática no final, emblemática: e nada vos seria impossível. Ora, nada vos seria impossível. E aí nós vamos lá para João, tudo isso eu anotei ali rapidinho. João capítulo 10, versículo 34, vós sois deuses, e podeis fazer tudo isso que eu faço. Jesus dizia àqueles que estavam ali vendo os chamados milagres, e muito mais ainda, se tivesseis fé. Então será que não nos falta fé para realizarmos uma série de coisas que a gente não consegue? Será que a gente não coloca dúvidas antes de realizar e por isso a gente fracassa? Isso serve para tudo na nossa vida, tá? Para tudo. Toda vez que nós começamos um empreendimento, seja de qualquer natureza, isso aqui é até a palestra motivacional, se você coloca uma dúvida nesse trajeto, você tem tudo para fracassar no final. Agora, se você começa um empreendimento, um projeto, qualquer coisa, coloca muita certeza naquilo e faz aquilo com muita fé, a chance de sucesso é enorme no final. Por quê? Porque você não duvidou ao longo do trajeto da sua potencialidade. Então é por isso que muitas vezes a gente termina uma coisa, um trabalho, uma palestra, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Né? Porque a gente não duvidou. Em nenhum momento a gente não duvidou de que a gente seria capaz de realizar. Então, enquanto a gente está envolvido, adrenalina em cima, naquele projeto, vai dar certo, eu quero que aconteça, eu me preparei para isso, as coisas acontecem. Agora, duvidou é natural. Todo mundo que duvida joga contra si mesmo. Então, o que aconteceu? Aí ele diz: olha, por causa da vossa incredulidade. E curioso observar que eles acompanhavam Jesus de perto. Tanto é que Jesus chamou 12 de início para compor o seu ministério. Começou por Simão e seu irmão André, que estavam pescando. E aí Jesus disse a ele: Simão, larga a rede, venha comigo ser pescador de almas. Ora, o que isso quer dizer, né? Simão estava ali pescando peixes para sua sobrevivência, que ele era pescador. Dos 12 discípulos, 5 eram pescadores. E ele chama para ser pescador de almas ou de homens, dependendo da Bíblia que você estiver em casa. E compôs seu ministério. Depois ele troca o nome de Simão para Pedro, porque em grego, em hebraico, significa rocha. Significa rocha. Petros, em grego, Cepas em hebraico, e aí significa rocha. Quer dizer, você é forte o suficiente para tocar o meu evangelho. Quando ele fala sobre ti, eu montaria a minha igreja, eu edificaria a minha igreja, na realidade não era igreja de pedra, de alvenaria, de construção. Era a igreja dos seus ensinamentos, da sua mensagem, que ele sabia que podia contar com Pedro. Mas no primeiro momento Pedro vacilou, não é verdade? O que aconteceu com Pedro? Quando ele estava na ceia de despedida, porque ele falou: está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue ao sacerdote. E todo mundo distraído, todo mundo na ceia batendo papo, conversando. Um de vós há de me trair. Judas nem passou pela cabeça que era ele, né? E vai acontecer tudo isso com o Filho do Homem. E Pedro disse: Senhor, que é isso? Estamos juntos, né? Eu vou contigo até o final. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu já me terá negado 3 vezes. E aí tem uma obra muito interessante da Denise Lino, que fala sobre Pedro, humano, demasiado humano. Denise Lino faz um trabalho belíssimo sobre a vida de Pedro, em várias obras que ela pegou, principalmente de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier,
o Evangelho por Emmanuel. Curioso o Evangelho por Emmanuel, eu preciso estudar aquilo lá. O Evangelho por Emmanuel é uma coleção em que Emmanuel faz uma análise das falas de Mateus, dos 4 evangelistas, da fala de João, da fala de Lucas, da fala de Marcos. Depois Emmanuel faz uma análise do Ato dos Apóstolos. Depois ele faz uma análise das cartas de Paulo, são 7 ou 8 livros. Depois ele faz uma análise das outras cartas juntos, das cartas de Tiago, das cartas de João e assim sucessivamente. Trabalho belíssimo que eu vou procurar estudar. Mas, na avaliação do livro de Mateus, Emmanuel fala aqui uma coisa muito interessante, que nunca passa pela cabeça da gente, né? Que provavelmente, quando Jesus adverte a Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, Emmanuel nos dá a entender que Pedro estava distraído, que Pedro não estava prestando atenção. Nunca passou pela minha cabeça isso, ao longo dos estudos que a gente faz, que Pedro talvez não estivesse prestando atenção. E Emmanuel transporta para a nossa realidade. Quantos cristãos, diz Emmanuel, também não prestaram até hoje atenção na mensagem de Jesus? É por isso que nós estamos assim. Por isso que nós somos equivocados, por isso que a gente tem problema, por isso que a gente erra, por isso que a gente falha. Porque talvez, como Pedro, não prestamos atenção. E aí o que acontece, resumindo a história aqui, que não tem a ver com os milagres, quando Jesus é aprisionado e vai ao pretório para ser julgado, Pedro vai acompanhando, perto, Pedro vai acompanhando. E aí, quando ele está lá, nos jardins do palácio, identificam ele como seguidor de Jesus. Por 3 vezes, vou resumir aqui. Por 3 vezes. As 3 vezes ele nega, não, eu não tenho nada com ele, isso não, nem sei quem é. Não conheço ele não estava com ele não. E aí o que acontece? O galo canta, depois das 3 negativas. E Pedro fita Jesus aprisionado. E Jesus olha Pedro com aquele olhar meio. Eu sabia que isso ia acontecer, eu te avisei. Sem recriminação. E Pedro chora copiosamente por ter negado Jesus. A pergunta cabe a cada um de nós aqui presente, na manhã de hoje, quem está nos acompanhando. Quantas vezes talvez nós não tenhamos negado a Jesus ao longo do nosso caminho? Quantas vezes também nós preferimos a comodidade das nossas vidas, dos nossos problemas pessoais, e tenhamos negado Jesus ao longo das nossas existências, né? É por isso que eu tenho dito sempre por aí, gente, apesar das minhas imperfeições, eu tenho inúmeras, meu filho está aqui presente, apesar das minhas falhas, dos meus erros, do meu atraso moral, sobretudo, nessa encarnação, eu prometi que eu vou falar de Jesus até os últimos dias da minha vida, porque eu devo isso a Ele, porque Ele crucificado fez tudo por nós, e a única coisa que eu posso fazer, dentro da minha limitada competência, é falar dele até o final dos nossos dias. Então, talvez, com relação ao jovem lunático, o que falta não é isso, é acreditar um pouco mais na nossa potencialidade, que a gente é capaz, de que a gente pode realizar mais do que nós temos realizado. A outra cura, a filha de Jairo. Jairo era chefe na sinagoga, Jairo tinha autoridade, mas Jairo tinha uma queda por Jesus, como é natural, a tal ponto que a sua filha doente, ele vai à busca do Cristo, e ele encontra Jesus caminhando no meio da multidão, e aqui tem um outro milagre junto desse, nós vamos falar daqui a pouco, e aí Jairo vem, Senhor, minha filha está muito mal, né? Se o Senhor puder ir curar, e aí Jesus vai caminhando, junto com Pedro, com alguns discípulos à volta, na casa de oração de Jairo. Vem um serviçal de Jairo correndo, sentido contrário, não adianta mais, sua filha morreu, não adianta mais. E Jairo desaba ali, Jesus olha para ele e fala, confia, a menina não está morta. E Jesus vai caminhando na direção da casa de Jairo, adentra, leva só Pedro com ele até o leito, dá uma ordem para a menina, talita cumi, menina levanta, e a menina levanta. E Jairo fica extasiado, a esposa, a família toda. Como é que ele conseguiu aquilo? Na realidade, o que os amigos espirituais sempre nos dizem com relação a esses fatos, o que Jesus fez foi recompor os laços fluídicos da jovem que estava prestes a se romper, como no caso das catalepsias, que a chamada morte aparente. Você às vezes não consegue ter a pulsação,
não sentia respiração nem nada, mas resta aí um sopro de vida ainda. O espírito não está desligado do corpo. O que Jesus fez? Com a sua energia tremenda, trouxe a menina de volta, fluidificando-a, energizando os laços que estavam prestes a se romper. Isso tira, volto a dizer, como eu falei lá, isso tira o mérito de Jesus? Não. Quem de nós seria capaz de ressuscitar uma menina daquela ali? A não ser ele, o espírito evoluído que ele era. Então ali mais uma demonstração do seu poder. Eu já falei aqui em outras oportunidades, a NASA, muitos anos atrás, veio analisar a energia do Franciscano de Xavier. Essa energia que a gente tem, que alguns chamam de perispírito, energia vital, não que vocês quiserem dar, o apelido não é importante. O importante é que todos nós temos essa energia vital dentro de nós. E ela se manifesta para fora do nosso corpo físico. No Chico Xavier, os cientistas da NASA, quando estiveram aqui em Uberaba, falaram que mais ou menos em torno de 15 metros a aura do Chico em todas as direções, para o lado, para cima, para baixo. A minha deve estar 1 centímetro, olha lá, bobear. A do Chico era 15 metros em todas as direções. Por isso que quando as pessoas chegavam no ambiente em que Chico estava, se sentiam já ali sensibilizadas só de estar no ambiente que Chico estava. Porque a aura de Chico envolvia todos nós. Se Chico estivesse aqui, esse auditório todo estaria emanado pela sua aura, e as pessoas choravam só de estar diante do Chico. Choravam. Tinha pessoas que saíam de lá já consoladas, sem falar com ele, só do fato de estar no ambiente em que Chico estava. Imagina um dia a gente chegar a essa condição, né? Aí eu fico imaginando, se a aura do Chico, segundo a NASA, tinha 15 metros em todas as direções, a aura de Jesus, né? A aura de Jesus. É por isso que ele mantava as multidões, os 500 da Galileia que passaram a segui-lo, por isso que ele mantava todo mundo, porque aonde ele estava, imagina a energia dele em todas as direções. Então isso acontecia com enorme propriedade. Só que quando ele estava no caminho para a casa da filha de Jairo, o que aconteceu? Uma mulher, no meio do caminho, veio por trás dele e tocou nas suas vestes. A passagem que vocês conhecem, a Bíblia chama mulher hemorroíça. Era uma mulher que vertia sangue durante 12 anos, praticamente todos os dias. Vocês mulheres aí, uma menstruação de 12 anos sem parar, não era fácil. A medicina da época, obviamente, não conseguiu fazer nada por ela. Mas ela pensou consigo mesma, Jesus vai passar por aqui. E a hora que ele passar, eu não preciso falar com ele. Eu não preciso. Basta que eu toque nele. Eu vou ficar curado. Gente, isso é fé. Isso é aquela fé que Jesus falou, do tamanho de um grão de mostarda. E ela se esgueira no meio da multidão, vai por trás dele, toca na aba do seu manto, lá na parte de baixo, perto lá do tornozelo dele, calcanhar dele. E ela toca, no momento que ela toca, ela sente um choque. Todo o seu corpo sente aquela vibração. E Jesus para, porque ele também sente que alguém o tocou. Imagina só tocar na roupa, a sensibilidade dele era tamanha que ele sabia que alguém havia tocado. Aí ele para e pergunta, alguém me tocou? E Pedro, sempre o discípulo, né, mais irrequieto de Jesus, fala assim, mestre, como é que nós vamos saber que a gente tocou? Multidão danada aqui, empurra danada, todo mundo empurra todo mundo, vai saber que a gente tocou, está todo mundo tocando a gente aqui o tempo todo. Jesus olha para ele e fala, Pedro, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Que virtude é essa, né? De mim saiu energia, de mim saiu algo bom em direção a alguém. Ele sabia quem, porque Jesus sabia tudo. Jesus não precisava olhar para trás para saber o que tinha acontecido, não. Jesus olhava em todas as direções. E aí ela se aproxima dele, de joelho, chorando, e diz, fui eu que te toquei. E conta para ele a sua história da hemorragia durante 12 anos consecutivos. O que ele diz para ela? Aquilo que falta a muitos de nós, talvez. Mulher, a tua fé te salvou. Que fé? Ali eu costumo dizer, ali foi uma cura passiva de Jesus. Jairo não, filha de Jairo não, ele foi lá para curar. O jovem lunático não, ele pediu, traga-me ele aqui, ele curou o jovem.
Agora, com relação à mulher hemorroísta, ele não estava pensando nela. Só que a energia e o poder de Jesus era tamanho que mesmo que ele não estivesse pensando em realizar, as coisas aconteciam. Ela tocou nele, cessou. Segundo a narração bíblica, está em Marcos, capítulo 5, a hemorragia cessou na hora. Na hora. Depois nós temos chamado outro milagre, a cura dos 10 leprosos. Jesus, ao se aproximar de uma aldeia, vieram 10 leprosos gritando: Rabi, 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 Rabone, mestre. Se aproximaram dele. Nós somos leprosos, doentes, ninguém quer nos receber na aldeia, em lugar nenhum. E aí Jesus não põe a mão, não faz nada. Só diz a eles: ide mostrá-los aos sacerdotes. No meio do caminho, eles ficaram curados. Um voltou para agradecer. E aí Jesus pergunta: onde estão os outros 9? Quer dizer que Jesus ficou magoado porque 9 não voltaram para agradecer? Jesus ficou chateado? Jesus precisava de gratidão de nós, seres humanos? Não. O que Jesus quis demonstrar com essa fala? Porque só você voltou. Porque você tem fé. Porque você veio me mostrar que ficou curado, em função daquilo que eu fiz. Porque eu pedi por você. Os outros 9. Embora as escrituras não digam, há alguns autores que digam que talvez os 9 não tenham ficado curados. Não por maldade, vingança de Jesus, já que não voltaram, não vão ficar curados. Nada disso. Mas se lembra que várias passagens ele falava: a tua fé te salvou? Então esse único que voltou veio demonstrar sua fé. Veio demonstrar sua fé. Veio dizer assim: olha, estou curado. Acreditou que era possível e aconteceu. A mulher encurvada. Isso aqui é outra que a gente pensou ali na hora de falar. A mulher encurvada. Fazia 18 anos que essa mulher frequentava o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era dividido. Tinha um véuzinho no meio, igual o Pai Cambino antigamente. Sentavam homens de um lado, mulheres de outro. E o Carlão da Sombra Carlão me apresentou da época desse centro em Barra do Piraí, que era uma ala de mulher, outra ala de homem. Você chegou aí lá nessa época? Então não sentava junto, não. Depois acabou, quando fizeram a sede nova e tudo, misturou. Não sei se isso é um atavismo de outros tempos. Interessa. Acontece que ela sentava do lado das mulheres, é óbvio, na última fila, porque ela tinha vergonha que ela era curvada quase 90 graus. A gente vê algumas pessoas por aí. Pelo amor de Deus, não generalize. Era dia de sábado. Jesus se aproximou dela, deu uma ordem e ela, endireitou na hora. Saiu daquela curvatura da coluna, daquela escoliose horrível e firmou. Aí ele foi repreendido. Está curando no dia de sábado, que a tradição judaica não dizia, se devia trabalhar 6 dias, no 7º descansar, e não fazia nada, não podia ter nada. E ele os repreende dizendo: se vocês não alimentam seus gados no sábado, não? Vocês não criam, vocês não cuidam da criação de nada no sábado? E por isso que muitas vezes ele chamava os fariseus de hipócritas, porque tinham uma aparência por fora exterior, mas por dentro, como ele mesmo dizia, eram árvores de rapina. Por dentro, como muitas religiosas tem por aí, como muitos. Isso aí, até hoje, isso ainda é história. E aí, 18 anos, ele deu a ordem, o espírito que estava fazendo com que essa mulher fosse encurvada saiu, e por isso que ela ficou curada naquele momento ali, instantaneamente. Pelo amor de Deus, não vamos achar agora também que todo escoliose lombar, todo defeito de coluna, todo problema de hérnia, de vértebra, espírito obsessor, não. Nós temos também as mazelas de natureza orgânica, é natural. Agora, no caso dela, não, era influência espiritual. E muitos de nós, às vezes, por influências espirituais, somatizamos no organismo uma série de problemas. Por isso que a gente sempre recomenda tratamento médico aliado a tratamento espiritual. Nunca um sozinho só. Agora, claro que nós sabemos que tem coisas que são puramente orgânicas.
São coisas que são patológicas, são coisas que têm origem no nosso reencarnar, uma série de coisas. Mas que nos ajuda espiritual também, não custa. Até porque todos nós somos influenciáveis. Questão 4.9 do Livro dos Espíritos. Influi esse espírito no nosso ato, no nosso pensamento, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Ora, então a influência deles é o tempo todo. Quem que vai optar por uma influência boa ou por uma influência ruim? Nós. Porque 843, nós temos, questão 843, nós temos o livre-arbítrio das nossas ações. Porque senão, diz esse espírito, nós seríamos máquina na mão dos espíritos. E assim como na questão 525, também do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que os espíritos nos aconselham. Todos. Nos aconselham para o bem, nos aconselham para o mal. Quem vai optar por ouvir os bons conselhos ou os conselhos ruins? Nós. Então não há desculpa de dizer, eu estou influenciado, né? Eu estou mal influenciado, por isso que eu não faço. Mas porque você deixou. Porque chegou ao ponto que você deixou que essa influência fosse tamanha na sua vida, que hoje é praticamente ela que te domina. E as obras espíritas nos falam disso o tempo todo. Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, e tantas outras obras. Nos falam dos núcleos trevosos que atuam em nós o tempo todo. Nas instituições religiosas de qualquer natureza, para não nos deixar avançar. Atuam nos dirigentes espíritas, atuam nos oradores, atuam nos trabalhadores, atuam nos médios, o tempo todo. E às vezes, por uma coisa chamada fragilidade nossa, eles conseguem atuar, né? E nos colocam em situações, às vezes, totalmente desfavoráveis. Ainda aí, não é culpa deles. Muitas vezes nós ficamos preocupados demais em exteriorizar os demônios que vêm de fora, nos preocupamos com os demônios exteriores, mas nós temos demônios interiores dentro de nós, que precisam ser extirpados, doutrinados, que é o quê? O demônio da nossa invigilância, o demônio da nossa fragilidade, o demônio da nossa imperfeição, que todos nós temos. Nós estamos num mundo de expiações e provas, um mundo de sofrimento natural. Agora, não há desculpa também para dizer que a gente não queira melhorar, que a gente não queira crescer, que a gente não queira sair dessa situação. Nos fragilizamos, porque nós deixamos com que isso aconteça. E qual é o caminho para que a gente nos fortaleça cada vez mais? A tua fé te salvou. Então é a observância de quê? Do Evangelho de Jesus, dos princípios que Ele nos trouxe, nos norteou. Vamos conseguir em plenitude? Não tenho essa pretensão. Nós sempre falamos nas nossas colocações por aí. Não coloquem caracteres de perfeição onde elas não existam. Não se baseie no orador, no dirigente espírita, no médium, que são seres perfeitos, que não são. E quando a gente vê alguma dessas criaturas em falha, muitas vezes equivocadamente as pessoas generalizam a religião nas quais elas estão inseridas. O padre vacilou, a Igreja Católica não presta. Que isso? O pastor fez isso de errado, tá vendo? Essas religiões protestantes aí, o orador, o dirigente espírita fez isso, tá vendo? Espiritismo, não muda as pessoas como diz lá, não muda, desde que você queira mudar. Avaliemos cada um de nós na manhã de hoje aqui, desde quando nós adentramos essa casa espírita ou se viemos de outra casa, não importa. Essa aqui é a primeira casa que eu frequento, vocês sabem disso, desde 1984, graças ao Carlão. A primeira casa que realmente, eu fiz um curso antes de entrar para aqui no Leopoldo Machado, mas depois eu vim para cá e nunca mais saí. Agora, será que esse tempo todo a gente não melhorou nada? Nada. A avaliação cabe a cada um de nós. A avaliação cabe a cada um de nós. Será que nós não melhoramos nada? Eu tenho amigos de faculdade que me dizem assim, nossa, mãe, se eu não fosse o espiritismo, você não estaria aqui não. Eu falo, mas não, você era bem pior. Então a gente muda alguma coisa? Não muda, é claro. Agora também a gente não vai ficar perfeito. Essa conversão de perfeição numa única encarnação, isso é para espírito igual Paulo, Pedro, não é? Nós estamos muito distantes ainda. Meu Deus do céu, quando Paulo disse no livro Paulo e Estevão, psicografia de Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que são os 5 romances de Emmanuel, através do Chico, quando Paulo diz lá no livro que séculos e séculos de trabalho não darão para pagar o que eu devo ao cristianismo,
eu fiquei com muita dó de mim. Fiquei com muita dó de mim. Porque eu falei, meu Deus, se Paulo vai demorar séculos, o Robinson, milênios. Milênios para pagar o que eu devo ao cristianismo. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente pode. Dentro das nossas possibilidades, as nossas pequenas coisas que a gente tem condição e capacidade de realizar. Não queremos fazer coisas que realmente não nos competem. Ora, então a doutrina espírita analisa a questão desses milagres de que natureza? Jesus disse, sois deuses em João, podeis fazer isso que eu faço muito mais ainda. Porque ele sabe que todos nós temos íncito em nós a energia necessária para promover essas curas. E nós fazemos de que natureza? Através dos passes, através da água fluidificada. Nós temos obras posterior, principalmente ao Livro dos Médios, que eu costumo dizer, ainda é, nos dias atuais, o Livro dos Médios, o maior tratado de mediunidade que a humanidade tem. É o maior tratado de mediunidade. Kardec abordou para tudo ali, tudo que é do conhecimento humano, da nossa capacidade intelectiva de entender. Kardec abordou tudo de mediunidade. Nós temos obras complementares, várias. Hermínio Corrêa de Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, Emmanuel. Nós temos aí uma gama de obras que contribuem para que nós entendamos essas questões da mediunidade, mas o Livro dos Médios é, sem dúvida alguma, o maior tratado de mediunidade. Então a doutrina nos explica que é exatamente nessa transfusão de energias que nós fazemos através do passe, que há 3 tipos de passe: o passe magnético, em que nós fornecemos a nossa própria energia, sem contribuição do mundo espiritual; o passe misto, em que nós estamos orando lá e transferimos a nossa energia em conjugação com a energia do mundo espiritual, que é o que acontece todas as manhãs de domingo aqui, todas as noites de quarta-feira. Ali nós estamos nesse processo de um passe misto, em que os passistas estão fornecendo, mas a gente tem um pouquinho de visão, de evidência, a gente vê os espíritos atrás, auxiliando, trabalhando, do mundo espiritual. Por isso que a gente sempre agradece na prece final a presença deles ali. Então é um misto, por causa disso, misto. Então é junção de um com o outro. E tem finalmente o passe espírita, ou dos espíritos, sem a concorrência dos médios, em que muitas vezes vocês estão sentados assistindo palestra, espírito transitando no meio de vocês, aplicando já o passe em vocês aí, sem vocês perceberem. Então, ou seja, a doutrina espírita traz à luz da razão aquilo que Jesus fazia pelo seu enorme potencial que ele tinha de curar instantaneamente as pessoas. Muitos de nós, através desse trabalho de passe, não conseguimos fazer isso, natural. E muitas vezes a pessoa vai se melhorando. Mas, meu Deus do céu, quando eu li no Missionários da Luz, estudei há muitos anos atrás o capítulo sobre passe, é preocupante, porque André Luiz fala lá, o espírito que estava junto dele, me recordo quem que era, Caldeirão, alguém assim, os espíritos, e ele fica preocupado com o senhorzinho no canto da sala lá, e André Luiz fala, mas e ele? Não vamos atender não? Estava atendendo outras pessoas, não atendendo um monte de gente, e ele? Aí o espírito diz para ele o seguinte, estou tentando lembrar, não consigo lembrar o nome do espírito, não. O espírito diz para ele o seguinte, aquele cidadão lá, nós já fizemos 10 trabalhos com ele, já demos 10 passes nele, já trabalhamos 10 vezes energicamente nele, colocando frutos bons. Agora a gente vai deixar ele lá, porque ele não se melhora. Meu Deus do céu, o que é preocupante, né? Os espíritos param de gastar energia com quem não faz um esforço pessoal de se mudar, para se tornar o quê? Merecedor do auxílio dos espíritos. Então é por isso que a gente ouve comumente, né, Carlão, nas casas espíritas, nossa, eu tomei já um monte de passe, não adiantou nada. Não está adiantando nada eu tomar passe. Eu acho que o passe lá naquele centro é fraco. Passe não é fraco. Você que é refratário. Você que não se habilita a receber da melhor maneira possível o auxílio que os espíritos nos dão. A culpa é nossa ainda aí. Sempre vai ser nossa. Não tem como. Então, os espíritos gastam energia, você não muda.
Você sai da sala de passe, lá fora, depois do portão, você continua alimentando sentimentos ruins, você continua na maledicência, você continua alimentando pensamentos de raiva, de rancor, de ódio. Você quer que os espíritos mudem o seu status quo de vida? Não, quem tem que mudar somos nós. Quem tem que mudar somos nós. Aí faz efeito o trabalho que eles fazem na gente. Aí faz efeito. Mas a gente sai daqui e continua do mesmo jeito, não é? Nossa, eu estou lá no centro há tantos anos, né? E estou sempre do mesmo jeito. E vai ficar, e vai desencarnar do mesmo jeito. Se nós não resolvermos por nos melhorarmos. O trabalho é nosso, gente. O que Jesus disse? Certa feita, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, fazer a nossa parte. Gente, é como eu acabei de falar, não é que nós vamos nos tornar seres maravilhosos, perfeitos, nada disso, nada disso. Simplesmente nos tornarmos melhores a cada dia. Porque naquele filme, Joana, diz uma coisa muito interessante de volta, O Mensageiro da Paz, né? Todos vocês devem ter assistido no cinema, aquele filme, assisti mais de uma vez. Então, uma das conversas de Joana com Divaldo naquele filme, muito bem interpretado por aquela atriz novinha, né? Ela diz para ele o seguinte: Divaldo, né, não te preocupes, quando tu entenderes a realidade da imortalidade divina do teu ser, né, você vai ver que as pessoas, olha que coisa interessantíssima, que as pessoas, os problemas e até esse mundo nunca foram do jeito como tu os via. Mas quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, então eu estou vendo as pessoas que não é a forma real que eu deveria ver, eu não estou enxergando os meus problemas da forma real que era para eu ver, eu não estou encarando o mundo como era para eu ver. Agora, qual é o problema? Como enxergar isso de uma forma realística? Como enxergar isso colocando dentro da nossa observação a lei de Deus? Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Como colocar a nossa visão sobre a ótica dos ensinos de Jesus? Entenderam? Entenderam? Aí eu vou passar a ver as pessoas diferentes. Não importa o que me fazem. Não importa a agressividade que tenham com relação a mim. Não importa nada que nos aconteça. O que importa é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Esse é o X da questão. Se te agredem, se te ofendem, se te magoam, se destilam uma coisa terrível com relação a você, o que é que você faz daquilo que fizeram com você? Você tem duas opções. Ou você se chateia, se magoa, se ofende e revida, ou você entende, tenta melhorar se você estiver errado, ou você aceita porque ninguém passa por aquilo que não necessita ou mereça passar. São os dois viés da nossa existência. E aí, continuando, aí Joana disse para o Divaldo o seguinte: então, quando chegares ao final dos teus dias aqui na Terra, Divaldo está chegando, 97 anos, é possível, né? É possível. Esse dia eu estava vendo a live dele, ele falou assim: de manhã, quando eu acordo, eu já estou com dificuldade de levantar um copo de água para beber. 97 anos, né, cara? Não vou chegar lá de jeito nenhum. Ora, então é natural, fisicamente está esgotando. As energias, a vitalidade dele está indo embora. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? A resposta curta dos espíritos: esgotamento dos órgãos. Vai se esgotando com o passar do tempo. Vamos perdendo a capacidade de reconstituir, de revitalizar. E aí ela termina dizendo uma coisa muito interessante nesse filme. Ela diz: Divaldo, aí compreenderás que a tua luta nunca foi contra o outro, sempre foi contra você mesmo. Porque, Divaldo, o maior problema da criatura humana é a própria criatura humana. Eu achei isso lindo, né? Então, queremos modificar ninguém, não. A nossa luta, como Joana disse a Divaldo, é conosco mesmo. Vamos mudar nós. É difícil? É porque atavicamente nós estamos atrelados a vícios do passado, que nos corroeram ao longo de várias e várias existências. E aí, quando a gente chega nessa existência, adentra essa doutrina maravilhosa, e ela não nos obriga,
mas ela nos coloca a proposta desafiadora de mudança. É natural que nós vamos sofrer. É natural. Porque nós temos que tirar de nós coisas as quais nós até gostamos. E também não pense que isso aconteça de uma hora para outra, como aconteceu com Paulo, com a conversão de Paulo. Isso leva tempo. Mas o que a gente não pode nunca perder, a fé que Jesus nos ensinou. Então a doutrina espírita nos auxilia, através de todos os recursos que ela tem, magnéticos, fluídicos, com assistência do mundo espiritual, do passe, da água frutificada, da oração. A gente nunca pode esquecer da prece. Como a prece nos auxilia. Orar sempre. Mas orar com sentido da emoção. Não repetir palavras memorizadas que nós aprendemos na infância. Basta muitas vezes uma simples frase para Jesus entender, para Deus ver que nós estamos precisando de ajuda. E temos um pouco mais daquilo que Caiba Chuto fala, que falta a nós espíritas. Perseverança. Tem outras coisas que Caiba Chuto fala nessa lição. Ele diz que aos espíritas falta muita perseverança. A gente não conclui nada que a gente começa. A gente abandona tudo pelo caminho. E depois nós queremos reclamar de quê? Não faz a nossa parte. A gente prefere ocupar o nosso tempo do dia com coisas que não nos acrescentam nada. A gente fica vendo coisas na televisão, na internet, no WhatsApp, Facebook, Instagram, coisas que a gente poderia muito bem excluir da nossa vida. Inserir ali coisas que nós vamos nos beneficiar. Todo mundo aqui deve ter YouTube em casa. Coloca a palestra do Haroldo, do Divaldo, do Raul ainda. Tem palestras memoriais do Raul do passado. Assista no blog da EDAC as palestras do Carlão. Então, então por quê? Nós temos vários manancial aí à nossa disposição. Hoje, através da maravilha tecnológica que nos proporcionou. E a gente prefere ocupar o nosso tempo com coisas que... As pessoas entram lá no YouTube para ver o fulano que separou de cicrano, fulano que está não sei o quê, o ator que não sei o quê. Isso não acrescenta nada. Isso não acrescenta nada na nossa vida. Agora, volto a dizer, não espere também que com essas pequenas mudanças, as pessoas nos reconheçam como ser completamente transformados. Que se fizerem isso, você peça a ela que te enxergue de uma forma melhor, de uma forma mais correta. Porque nós não somos. Nós vamos, como diz o cancioneiro popular, muitas vezes cair, levantar, sacudir a poeira, cair de novo, mas, como diz a canção popular também, dar a volta por cima. E, ontem a gente falava lá no Grupo Viver, comemoração aos 29 anos de fundação do Grupo Viver, de que não fiquemos também nos culpando demais pelos nossos erros, não. Porque lá eu falei para 9 pessoas com AIDS, aidéticos, e eu dizia, não nos culpemos pelos nossos erros, não. Eles vão acontecer. Vão continuar acontecendo. Porque quando Jesus, no livro Boa Nova, Pedro chega a ele e diz, mestre, o homem no mundo é muito perverso. Você lembra disso? Tem um capítulo lá no Boa Nova. Jesus olha para Pedro e diz assim, que isso, Pedro? O homem não é perverso, o homem é frágil. Porque até a maldade que tem por aí, toda essa violência, toda a roubalheira, corrupção, uma série de coisas que historicamente no Brasil, não é hoje não, historicamente no Brasil, desde o Império, tudo isso que a gente vê acontecer aí, é fruto da fragilidade humana. Que se as pessoas tivessem fé, não fariam. Se as pessoas pautassem a sua existência, e aí eu falo de tudo, em todos os níveis, da política, da sociedade, federal, estadual, municipal, em todos os níveis. Se nós nos pautássemos, nós me incluo, se nós nos pautássemos na vivência do Evangelho de Jesus, não erraríamos como erramos ainda. É porque desconhecemos o Evangelho de Jesus. É porque não sabemos o quanto os chamados milagres do Evangelho podem mudar a nossa vida para melhor. Tendo fé, acreditando mais, contando sempre com a proteção dos amigos espirituais, que nunca nos abandonam. Nós é que nos distanciamos deles por vezes, e aí naturalmente fracassamos, frágeis que somos,
e falimos, mas jamais desanimar. Alimentar sempre, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, alimentar sempre o verso esperançar na nossa vida, não esperar, né? Porque tem pessoas que passam, eu espero que tudo mude, eu espero que melhore, eu espero que alguém resolva aquilo ali, né? Eu espero que vai dar certo. Não. Esperançar significa o verbo e a luta, agir. Esperançar significa que a esperança tem que te mover adiante, e sempre na direção de quê? Do bem, do amor. Volto a dizer para encerrar a nossa fala, não importa o que nos faça, retribui sempre, sempre o mal com o bem, porque esse é o caminho daquele que se pretende ser verdadeiramente cristão, verdadeiramente espírita. Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos vocês agora sempre, né? Perdoe-nos a ausência do Hamilton, mas a gente fez aí o que deu para fazer. A palavra para o também. Nossa casa agradece o amigo Robilson pelo estudo dessa manhã, agradece a presença de vocês no salão e as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando que ali ao lado da porta da entrada do salão tem as atividades da nossa casa durante a semana. Lembrando só que não está lá, é o plantão de passe de 8 às 9 e também a reunião mediúnica às 17 horas segunda-feira. Então vamos ver quem faz a palestra quarta-feira. A Elisete, tema livre, né? Beleza. E domingo, a missão do homem inteligente, Alberto. Então vamos fazer a nossa prece. E aquelas pessoas que forem tomar passe, é só aguardar o salão que vão ser chamadas após a nossa prece. Então vamos orar. Senhor do universo, que é Deus nosso Pai, abençoa os hospitais, presídios e asilos da região. Abençoa todas as casas espíritas da região e em especial a EDAC. Abençoa o grupo de Sopão. Abençoa os trabalhadores desta casa. Abençoa, Senhor, os países do mundo inteiro. Abençoa o Brasil, a pátria do Evangelho. Vamos lembrar de Jesus com carinho, dizendo assim: Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exigiu, surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, ao te seguirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz a todos. Graças a Deus.